Senhor para você, professor discipulando ou professora, que também integra igualmente esse segmento tão especial da nossa igreja. Estamos aqui para mais uma EBD em Síntese podcast. A paz do Senhor, professora Miriam. Desta feita, estaremos aqui limitados a apenas nossa participação, não poderemos contar com a contribuição do nosso amigo e dileto professor Douglas Nilson. Então, quero aqui já lhe facultar a palavra para suas considerações iniciais e, se possível, já compartilhe conosco aí suas impressões em face da lição de número 9, que estaremos hoje aprendendo em mais um encontro, em mais uma lição do discipulando do primeiro ciclo. Miriam, paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Eli, a paz do Senhor, querido professor, que está aqui conosco mais uma vez para compartilhar, estudar sobre a lição de número 9, que tem como título A Morte de Jesus. É uma lição muito especial, que, apesar de que é um tema muito conhecido, não é verdade, irmão Eli? Falado desde das turmas infantis, isso mesmo, mas o que me chama a atenção é que sempre que nós vamos estudar o mesmo tema, que já é tão conhecido, que nós crescemos na fé e também desde criança, ouvindo isso, que Jesus morreu por nós, mas sempre que nós vamos estudar, nós absorvemos algo diferente. Temos uma nova experiência com o estudo que nós falamos relacionado àquilo, aquele tema. Então, nós vamos estudar sobre a morte de Jesus, entender o significado da cruz, a necessidade do porquê Jesus teve que morrer, que foi algo que muito me chamou a atenção, irmão. Por que Jesus teve que morrer? Sofreu como ninguém, mas poderia sofrer. Isso mesmo. Obrigado, professora Miriam. Quero aqui me dirigir a você, que pela primeira vez tem acessado ao conteúdo deste vídeo, e lhe encorajo a se inscrever neste canal, a ativar o sininho e a acompanhar não somente esta aula, como também as demais aulas dos segmentos que integram este canal da nossa igreja, da IADERN, esta igreja que é presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. Esta é uma realização do DENEC, né, que é o Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus. E, uma vez realizada essa abertura, com as considerações iniciais da professora Miriam, você, professor discipulando, se depara aí com manuseando sua lição, cujo título, reservado hoje para discussão e para a nossa reflexão, e é claro que a nossa intenção aqui é orientar, é compartilhar, tecer alguns comentários, mas com a finalidade de oferecer subsídios. Não estamos aqui propriamente para antecipar a aula do domingo, nem para reproduzirmos literalmente ou diretamente o conteúdo proposto, o roteiro proposto pelo comentarista. E sabemos, de acordo com o credo apostólico, né, que Cristo ele padeceu sob Pôncio Pilatos. E também nós temos fartas evidências de que a historicidade da morte ou da crucificação de Jesus é verificável. É verificável. Não, isso não é um tema tão polêmico, né? Pelo contrário. Temos até judeus, como, por exemplo, Flávio José, que fala e confirma esse tipo de informação. Então, eu gostaria, professora Miriam, eu creio que isso é mais por causa da minha veia filosófica, né? Fazer uma distinção aqui, conceitual, porque entre doutrina e história. Doutrina e história. A doutrina... Jesus morreu na cruz, isso é história. Agora, Jesus morreu pelos meus pecados, isso já é revelação. O que você acha? E no decorrer da história, né? No decorrer do estudo, que para muitos essa mensagem é loucura, a morte da cruz é loucura,
mas para outros é poder de Deus, que nós vamos entender isso aí muito bem. Irmão Eli, sobre a questão logo do primeiro tópico, que fala sobre a necessidade de Cristo, como o senhor mesmo falou. Sim, fique à vontade. A necessidade da morte de Cristo. Para ministrar a aula, mas para trazer subsídio, para conversar um pouco sobre a lição, é porque a partir do momento que nós estamos conversando um pouco, trocando ideias sobre a lição, o professor ele também se familiariza e abre novas ideias, ele tem um norte melhor para trabalhar a sua lição em sala de aula, né? Nós sabemos que com a queda de Adão, o pecado veio ao mundo, e é interessante, irmão Eli, é você professor, que isso trouxe a morte. Nós sabemos que isso trouxe a morte, o pecado trouxe a morte, mas o que eu quero frisar aqui é que esse pecado ele trouxe 2 tipos de morte. Sim. E é importante que o professor ele compartilhe com o aluno, já que ele é novo convertido, de primeiro ciclo, ele explique para o seu aluno a diferença entre a morte física, que foi uma das mortes, e a morte espiritual. Mas o que seria morte física e espiritual? Separação do corpo e do espírito. A morte física, a morte espiritual foi, eu acho que não foi a pior parte, né? Ele foi excluído da presença de Deus. Então, foi um pecado que veio e trouxe a separação entre Deus e o homem, mas o sábio, o pai, já tinha um plano, ele já sabia que ia acontecer tudo isso e tinha um plano de salvação para os seus. E o que me chama a atenção, irmão, é que esse plano não era para ser executado somente através de Cristo, mas tinha participação da Trindade. Também é muito importante trabalhar isso com o aluno. A Trindade, Pai, e realizou o plano. Eu imagino, nós não temos, o nosso pensamento é muito limitado, mas imagino o Pai elaborando o plano. O conselho, isso a mesmo, conferência trinitária. Ia executar o plano e o Espírito Santo colaborar com o plano, convencendo o homem do pecado. É verdade. Então, esse é um dos motivos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, justamente por causa disso. Mas outra coisa que me chama atenção, muita atenção, é porque Jesus era o único que podia expiar nossos pecados. Sim. Porque ele era o único que podia expiar nossos pecados. E mais nenhum outro poderia fazer isso. Olha só, porque Jesus era o único. Primeiro, há vários motivos pelos quais Jesus era a única pessoa que podia ter sido o Salvador. Um dos motivos é que o Pai Celestial o escolheu para ser o Salvador, porque ele era unigênito do Pai. Ele tinha o poder sobre a morte. Sim. E que ele deu a morte e ele podia pegar de volta. E mais ninguém poderia fazer isso. Outro motivo era que quem fosse realizar isso aí não poderia ter pecado. Sim. E qual era o homem, irmão Eli, aqui na Terra que tinha condições de realizar um ato de morte na cruz pelo próximo que não tivesse pecado? Tão altruísta, ou em favor de quem não merece. Ou em favor do inimigo. Que dizer, né? Em favor do inimigo. Em favor do inimigo. Isso mesmo. Miriam, você tem falado aí sobre a mediação. O caráter, ou as qualidades, os atributos do nosso mediador. Por um lado, ele era Deus, e é claro que se um mero homem morresse em favor de outro, o valor, qual seria o valor desse sacrifício, ou da morte, o significado? Teria um significado, digamos, do ponto de vista fenomenológico, assim, humano, puramente humano, um mero ato
eu não diria um mero ato altruísta, porque como a ética ela trata também dos atos supererrogatórios, que são atos ou gestos que estão acima da obrigação. Como, por exemplo, você, Miriam, recebeu seu dinheiro no início do mês, você não teria obrigação de dar seu dinheiro todo para alguém. Por exemplo, para um mendigo. Por exemplo, a Bíblia ela também fala que o marido deve dar a vida pela sua esposa, mas eu não tenho a obrigação de dar a vida, entendeu? Por qualquer um. Se bem que o apóstolo João fala que nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Então, existem alguns gestos, alguns atos dentro da tradição ética que são tidos como supererrogatórios. Aí o autossacrifício, né, é morrer por alguém, é um deles. Então, um homem morrer por outro, quer dizer, qual seria o valor místico, espiritual? Não, pelo menos não teria um valor eterno, o sacrifício de um homem por outro, de um mero homem por outro. E outra coisa, esse primeiro que morreu em favor de um segundo, ele é um ser humano perfeito, moralmente falando? Virtuoso no sentido estrito da palavra? Não. Inocente no sentido estrito da palavra? Não. Então, o valor do sacrifício não seria eterno, ele não seria inocente, ou seja, um sacrifício do tipo que Deus aceitaria, aceitável diante de Deus, mas era necessário que o nosso mediador fosse humano como nós, porque de outra forma ele não haveria de sofrer nem morrer na cruz. Então, você tem atributos humanos que seriam requisitos minimamente esperados para um mediador, que não seria apenas humano, mas também Deus. Ele tomaria sobre si a humanidade, mas estamos aqui falando do Logos encarnado. Então, é por isso que o sacrifício de Cristo, né, ele tem um valor eterno, e é por isso que o seu sofrimento tem um valor expiatório também, para nos redimir, nos restaurar, nos purificar de todo mal, de toda maldição do pecado, para reverter os efeitos da maldição do pecado no universo. Ou seja, imagina aí o valor, ou a eficácia, o efeito do sacrifício de Cristo tem proporções cósmicas. Se aplica a todo o universo, a restauração, a redenção de todo o universo. Então, dificilmente o sangue derramado, né, um sacrifício cruento, feito por um homem em favor de outro, teria esse tipo de implicação, de alcance universal. Jesus Cristo, ele não tinha nenhuma obrigação, não é? E não tinha nenhuma obrigação, ele fez isso livremente. Mas um ato, isso foi o quê? Um ato de amor. Um ato de amor. Um amor, eu não tenho palavras para falar, para relatar, porque é um ato que não se encontra em lugar nenhum, porque ele não tinha nenhuma obrigação. O homem pecou contra Deus. Sim. Então, eles poderiam muito bem nos punir. Realmente, estamos sendo punidos, mas a morte de Cristo na cruz, ele vem pago por nós com um amor tão singelo, simbólico, que não se encontra em lugar nenhum. Só tão profundo, tão infinito. na cruz. Ele nos amou primeiro, né, primeiramente. Nós que respondemos ao amor, a este amor, digamos, incondicional, e que a gente só consegue imitar numa proporção limitada. Aí essa mensagem trazida por Cristo na cruz, né, como no subtópico 12.1, que é o significado da cruz, né, que foi o apóstolo Paulo mesmo quem escreveu que a mensagem da cruz é loucura, em sua primeira carta aos Coríntios, né? Ele diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. E o objetivo ele teve em falar isso aí. O objetivo de Paulo, ao dizer isso, era corrigir alguns erros graves que estava tendo ali, né? Que estava ocorrendo entre os cristãos de Corinto. Então, muitos dos crentes de Corinto, eles estavam sofrendo forte influência da cultura grega, ninguém melhor do que o senhor para
não é? Da filosofia. Sim. Tem um conhecimento muito bem aprofundado, inclusive parece que alguns estavam flertando com o sistema filosófico, humanista. É isso que eu entendo, aliás, que eu entendi, né? Então, nesse contexto, o que o apóstolo Paulo procura ensinar é que aquilo que era loucura para o mundo era sabedoria. Era com Sabedoria de Deus, Deus. né? E para Sim. os judeus, aquilo ali era o quê? Um escândalo. Maldito que for pendurado em madeira. Era maldito por causa que eles esperavam o Messias, o Todo-Poderoso, um capitão, ou aquele que vinha de Davi, da Um linhagem de guerreiro. Davi. Imagine, era uma vergonha inadmissível o Messias esperado estar pregado no madeiro. Então, para eles, o que era aquilo? Para o judeu, eles pediam sinais. Eles esperavam sinais, Ou seja, eles não esperavam enxergavam milagres. poder de Deus nenhum nisso. Pois Não é, identificaram, não reconheceram esperavam o poder disso. Pelo sinais. contrário, fraqueza. Fraqueza e derrota, fracasso. Aí imagina só, um Messias todo-poderoso que realizava prodígios, milagres, ele era um guerreiro. Era humilhante para os judeus que esse Messias morresse uma morte de cruz. Era um escândalo, era humilhante. E para os gregos? Para os gregos, o Deus, eles não tinham sentimento, para eles, Deus não tinha sentimento, não tinha amor, ele era perfeito em sua concepção. Então, como era que esse Deus iria se rebaixar, não é? Iria se rebaixar a vir e se tornar um homem igual a mim e a você e demonstrar um ato de amor ou até de sofrimento, já que eles não tinham nenhum sentimento, ou não tinham nenhum amor, eles simplesmente eram Deus. E de repente está ali. Então, era loucura. Para os judeus, maldito. Então, uma humilhação. E para eles era loucura. Então, quando o que eu vejo é que às vezes nós passamos por um versículo, uma passagem, não procuramos mastigar bem ela. Então, observando isso aqui, loucura, maldição para um, loucura para outros. Aí nós vamos entender por que para os judeus era uma maldição, uma humilhação, por causa do que eles esperavam daquele que podia tudo, era forte. Então, aquele ali não era Messias, porque ele não ia se humilhar daquele jeito. E para o outro, era o Deus que não tinha amor e ele também não ia vir como homem para morrer uma morte de cruz. Aí nós conseguimos absorver melhor o versículo. Não é isso? E nós só podemos, Miriam, chegar a essa compreensão por causa do Espírito Santo. Por quê? Isso. Porque essa verdade vem a nós por revelação. E a revelação é supra-racional, está acima da razão. A razão humana ela é finita, ou seja, limitada, inclinada para o mal, ela é maculada pelo pecado. Então, o homem de si mesmo jamais chegaria a essa conclusão de que Cristo, de que se tratava ali, pregado na cruz, né, que se tinha ali, digamos, aqueles judeus, né, aquela plateia, aquela multidão ali, que testemunhou a morte de Cristo, e ali era o Filho de Deus, que era o Messias tão esperado. Então, isso é anti-intuitivo, do ponto de vista assim, racional, no horizonte do pensamento humano. Isso vai contra toda expectativa, tudo que eles esperavam. Né? Mas isso não quer dizer que o significado da morte de Cristo e o que nós depreendemos a partir da revelação, né? Ou seja, quando a nossa razão ela é socorrida, informada pela revelação, isso não quer dizer que o significado da morte de Cristo na cruz, ou a verdade que nos é revelada nas Escrituras, nos seja, digamos, incoerente, ilógica ou irracional, intrinsecamente irracional. Não. Agora, é claro, fora da revelação, você não tem como chegar
a esse tipo de compreensão, a essa conclusão, tá certo? Então, é necessário a assistência do Espírito Santo para lhe iluminar, convencer o homem do pecado, da justiça do juízo e também iluminar, para que ele compreenda o significado da morte de Cristo. Porque você tem a perspectiva do amor revelado, evidenciado, e também a justiça de Deus. Né? Porque o pecado não poderia ficar impune. Deus é santo. Deus é santo. Imagina aí, digamos, um juiz que não leva em conta um crime que foi cometido e simplesmente solta um bandido, um criminoso, um homicida, etc. Você ia dizer, não, esse juiz não é bom. Então, estamos diante do Deus que é o sumo bem e cuja bondade é santa. Então, Deus ele reage ao pecado e como não havia justo, sequer, não foi necessário ele mesmo se sacrificar pelo homem. Imagina aí o Deus perfeito, esplendoroso, né? Rico se fazer pobre por nós, abrir mão de seus privilégios, né? E tomar sobre si a humanidade. A partir da encarnação, você já tem a humilhação do nosso Salvador, e ele subiu à cruz, não se furtou desse sacrifício, né? Morreu por nós e foi sepultado. E como você já falou, Miriam, a cruz era um espetáculo, era um método de execução que envergonhava, era marcado pelo terror, pela desumanização do crucificado, né? E era um sacrifício terrível, terrível, e precede até a prática romana. E tem, de acordo com alguns autores, você tem essa tradição quanto a esse método de execução, a prática, né, do empalamento já com espessas, tá certo? E depois isso é verificado ainda sob Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, e depois durante o Império Romano. E quem era o alvo, ou a vítima punida com a crucificação? Revoltosos, mas em geral era o escravo, ou seja, era um tipo de morte digna de um escravo criminoso. Aí nosso Deus nem era escravo, nem tinha cometido crime. Então, a um só tempo, assim, a crucificação era um espetáculo, era algo horrível, algo injusto, envolvia muito sofrimento, muita humilhação, e nisso aí você tem Deus revelando seu amor e sua justiça, porque ele não poderia deixar impunes os pecados. Agora, interessante, anjos pecaram e ele não quis perdoá-los. Mas no caso do homem, ele resolveu perdoar, resolveu manifestar a sua graça. Deus é gracioso em si mesmo, mas ele não revelou essa graça para os anjos, mas para o homem, revelou essa graça, essa misericórdia, estendeu, né? E é por isso que você precisa de que Deus lhe revele isso, na sua palavra. E é claro que o Espírito Santo não trabalha à parte da palavra de Deus, ele usa a palavra de Deus para nos convencer, né? E nos iluminar, porque o Espírito Santo ele não fala de si mesmo, ele fala de Cristo, fala de Cristo. E outra coisa, Miriam, que eu poderia, só para fechar aqui esse segundo tópico, em relação ao significado da cruz, é que todo esse sofrimento de Cristo foi antevisto, foi profetizado. Deus, de novo, não foi pego de surpresa. Como você falou, Deus não foi pego de surpresa nem em relação à queda, por ocasião da queda do homem, de Adão, né? Com a queda dos nossos pais, e nem também com a crucificação. Tudo isso foi antevisto, antecipado. Por exemplo, no Salmo 22, você tem a descrição de boa parte dos sofrimentos de Cristo na cruz. Salmo 22. E em Isaías 53, você tem pelo menos 3 palavrinhas que resumem tudo aquilo que Jesus sofreu. Traspassamento, moedura, pisadura. Traspassamento, moedura, pisadura. Ele foi traspassado por nós, moído por nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Glória a Deus. E você, se você não quiser comentar mais alguma coisa, a gente já pode ir para o terceiro tópico, mas fique à vontade. Certo, mas eu queria só lembrar, porque você falou que, quando estávamos falando sobre o versículo, que é
para muitos é loucura, mas para nós, sabedoria que por somos Deus. sábios, estamos sendo E você sábios. falou que é porque o Senhor nos revela. Mas, irmão, o Senhor nos revela quando nós permitimos, porque o Senhor sabe que Ele não é mal educado. Nós somos dependentes dele, dependentes do Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela, ele nos ensina, ele nos faz lembrar, ele nos esclarece. Ele não é invasivo, mas ele nos esclarece quando nós damos um lugarzinho, Espírito Santo me ajuda, ele nos revela. Então, é muito importante o professor não ir para a escola bíblica dominical somente com o técnico, somente com o que estuda, somente com a leitura, com a lição, mas com a intimidade com o Espírito Santo. Porque parece que a mensagem ela flui de um jeito que ela consegue alcançar o próximo. É como um balde de tinta. O coração precisa estar aquecido. É como um balde de... Nós não podemos... Eu sempre digo, irmão Eli, eu não posso ser cheia do Espírito Santo. Não seja cheia do Espírito. Transborde nele. Porque quando você é cheio, se for como um balde de tinta, você vai levar o balde para qualquer lugar e ninguém vai ver a marca. Você vai saber que está cheio, mas ninguém vai ver a marca. Mas quando o balde de tinta está derramando, por onde passa, alguém vai dizer, passou gente aqui e deixou as marcas. Então, nós precisamos transbordar. Tá nos derramando, tão cheios do Espírito a ponto de transbordar. Porque quando você está transbordando, que você ensina, a palavra, ela alcança o outro, além de ouvir, ele consegue sentir. O coração se alegra, muitas vezes se emociona, e ele é verdadeiramente tocado. Mas, às vezes, a pessoa estuda, e sai somente o automático. Parece que a gente sente, assim, sair de forma tão seca, que a gente somente ouve. Mas quando ela vem junto com o Espírito Santo, transbordando junto com o Espírito Santo, aí toca o coração. Somos dependentes. Obrigado, Miriam. Eu creio que esse terceiro tópico já foi ligeiramente aludido em comentários anteriores, porque na morte de Cristo, nossa redenção, o comentarista ele diz alguma coisa sobre estarmos livres, né, desse desejo da tentação de querer se sentir justo, de querer se auto-salvar. Livre de querer ser Deus, não é verdade? De querer ser Deus. É porque algumas heresias que nós conhecemos, elas defendem que você pode se auto-salvar, né? Auto-se justificar através das obras, você receber a salvação. Mas nós sabemos que não, dessa forma não somos dignos, até porque nós não estamos sendo humildes, não é? Então, a palavra-chave que eu tiro para esse tópico, irmão Eli, é liberdade. Sim. É o que o Senhor ele quer para mim e para você. É a liberdade. Livre da tentação de querer ser Deus, até porque nós não conseguimos ser ninguém sem eles. Muito pelo contrário, nós precisamos ter aliança com ele, e através da morte de Cristo é que nós conseguimos ter aliança novamente com ele, pois a ponte que se havia caído, a aliança que se havia rompido, ela novamente, a partir da morte de Cristo. Então, ele nos livra de qualquer tentação. Eu resumo praticamente esse terceiro tópico na palavra liberdade. É o que o Senhor ele quer para nós. É uma consequência de quem, digamos, para quem não reconhece o significado da cruz ou o valor da morte de Cristo. Quando a pessoa minimiza ou despreza, porque não há diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Inclusive, teólogos liberais fazem esse divórcio, essa distinção, né? Porque sabemos que Jesus existiu, de fato. Sua morte é historicamente verificável. E as Escrituras dão um amplo testemunho do sentido espiritual dessa morte. Né? Cristo morreu
na cruz. Isso é história. Cristo Jesus morreu por meus pecados. Isso é teologia, isso é revelação. Revelação. Só o Espírito Santo mesmo para nos iluminar quanto a essa verdade, quanto a essa conclusão, né? Então, a gente já discorreu aqui sobre o fato de não sermos justos, né? Ninguém seria tão justo, nem tão amorável para se sacrificar como ao ponto em que Cristo se sacrificou. E também o valor do nosso sacrifício não teria valor expiatório de qualquer homem, de qualquer ser humano. Não teria valor significativamente expiatório, não teria uma eficácia expiatória, não teria um valor eterno, como o sacrifício de Cristo, né? Seria impotente para perdoar. Então, quando o homem ele não reconhece, quando ele não se coloca ali, diante da cruz, quando ele não está aos pés da cruz, aí como é que ele vai agir? Vai tentar se sentir bom, se sentir justo, querer se auto-justificar, né? E querer se auto-salvar, ou até, quem sabe, cair na tentação dos nossos pais, ser como Deus, querer ser divino. Por exemplo, pensar que ele tem dentro de si uma centelha da divindade. E isso é idolatria, né? E outra coisa, Miriam, que é importante registrar, é que nenhum ser humano suportaria a ira divina na cruz. Porque isso é pior do que as dores da crucificação, de qualquer tipo de crucificação. É a ira divina. Porque Cristo, ele tomou sobre ele, se fez pecado por nós, fez maldição em nosso lugar, né? Foi um sacrifício vicário. Ele morreu em nosso lugar e, acima de tudo, ele experimentou ali dores infernais. Ele não somente na cruz, como já falamos, é evidenciado o amor de Deus, mas também a justiça de Deus. Então, nenhum ser humano seria capaz de suportar a ira de Deus. E isso é pior do que a crucificação. Isso é pior. Então, a gente precisa estar aqui com um sentimento de gratidão. Cristo nos livrou. Livramento, liberdade. Porque a palavra-chave agora para o desfecho desta lição, né? Liberdade. Cristo, Deus nos preservou disso. Porque sabia que o homem seria incapaz de passar pela cruz. E somente o sacrifício de Cristo, aliás, de Deus, para si mesmo, né? Porque o sacrifício de Cristo não pagou para Satanás, para o diabo, não foi feita nenhuma reparação diretamente com o diabo, não. A reparação foi de Deus consigo mesmo. Deus enviando seu filho, Deus planejando, Deus enviando seu filho, e Deus agora aplicando a salvação, os efeitos da salvação nos corações através do Espírito Santo. E Cristo está à destra de Deus hoje, intercedendo, ou seja, aplicando a sua expiação em nós, quando intercede por nós à destra do Pai. Cristo não deixou de trabalhar nem de agir, ele está à destra de Deus e voltará como juiz, como rei e juiz. Eu só ia falar que eu concluía a minha fala, toda essa lição, dizendo que a morte de Cristo foi o maior ato de amor. A morte de Cristo foi o conserto definitivo, foi a aliança, foi a libertação. A morte de Cristo foi a porta, foi o caminho, foi um colírio para nós que não enxergávamos, né? Você está sendo poetisa já, viu? Pois é. Então, a morte de Cristo foi salvação para mim e para você. Amém. E próxima lição, a ressurreição de Jesus. Sabemos que a história não termina aí, com a morte. É verdade. Então, é interessante observar aqui do ponto de vista humano, né? Como é que alguém pode vencer a morte morrendo? O que é que você espera do Deus que é dotado, que encerra infinitas perfeições? Uma das perfeições de Deus é a onipotência. E ao invés de Deus, na cruz, fazer uma grande demonstração, um exibicionismo da sua onipotência, na verdade, Deus resolveu o problema da fraqueza humana sendo fraco. E através da fraqueza, ao ponto de morrer, para depois nos vivificar. Ele venceu a morte e este é o assunto da próxima
aula, e eu quero aqui, Miriam, me despedir de você, dos nossos queridos professores discipulando. Amém. Compartilhe. Você pode curtir, também deixar um comentário. Repercutir, né, a gravação. Isso mesmo. Converse com seus professores, os seus colegas professores que ainda não conhecem. Compartilhe com todos eles, convide-os para que eles possam se inscrever e serem abençoados e alcançados através desse nosso trabalho. Amém. Obrigado, professora Miriam. Então, a Deus a nossa gratidão por mais uma lição, a lição número 9, e estamos agora já na reta final. Lição número 10 será o assunto da nosso próximo podcast. Então, a paz do Senhor, Miriam, e até a próxima aula.